Imagina um mundo em que os criminosos operam quase impunes. Um lugar em que a informação de um cartão de crédito pode ser comprada por apenas €1, mas em que o custo total do crime pode atingir 770 mil milhões de euros por ano. Bem-vindos ao On the Frontline, onde olhamos para a batalha contra o crime organizado no mundo cibernético. A reportagem de Paul Hackett mostra-nos que as autoridades estão a intensificar a luta contra o lado negro da internet, mas a batalha está longe de estar ganha. Mais malware e problemas informáticos do que nunca é a previsão dos especialistas de segurança cibernética para 2013. À medida que a nossa dependência em relação à internet cresce, a oportunidade para fraudes e outros crimes aumenta bastante. Estamos a ver cerca de 260 mil peças individuais de código malicioso por dia, o que é um volume bastante assustador quando pensamos que apenas há 3 anos o número rondava a marca dos 50 mil. Tendo isto em conta, há maiores probabilidades de encontrar códigos maliciosos e hackers na internet. Hamburgo não é provavelmente o primeiro lugar que associamos a hackers, mas milhares de geeks reuniram-se aqui para conversar sobre todas as coisas boas, más e feias da internet. O Chaos Computer Club conseguiu violar sistemas de tecnologias de informação de governos. A Associação de Hackers considera que as autoridades têm acompanhado a evolução dos crimes, mas diz que é preciso melhorar a informação ao público. Os governos e as agências de segurança estão cada vez mais focados no cibercrime, porque há imenso cibercrime e, por outro lado, é uma nova maneira de ganhar poderes e direitos. É um duplo problema. Por um lado, os utilizadores precisam de adquirir inteligência cibernética, por outro lado, as empresas e o governo precisam de fazer mais pela educação e pela consciência do risco. Com milhares de milhões de pessoas a serem roubadas todos os anos, a Europa acaba de criar um centro contra o cibercrime na Europol, em Haga. O principal foco é o combate aos grupos de crime organizado que têm lucros imensos com a fraude online, em especial roubo de cartões de crédito ou dos detalhes bancários. Os especialistas dizem que é preciso mais cooperação internacional. É fantástica a abertura do Centro Europeu contra o Cibercrime, porque reconhece que o cibercrime é um problema sem fronteiras. E eu penso que a Europa está a começar a levar o cibercrime mais a sério. Infelizmente, também temos que combater isto numa base mais global e precisamos de regulações internacionais que nos permitam tornar a vida dos criminosos cibernéticos muito mais difícil. Parece improvável conseguir em breve essas regras sobre como gerir a web, especialmente quando países como a Rússia e a China, por uma razão ou outra, recusam participar em iniciativas internacionais. Hoje, em On the Frontline, temos Troels Hurting, que é o responsável pelo Centro de Combate ao Cibercrime da Europol, em Haga, e Rick Ferguson, técnico assistente e diretor de segurança na Trend Micro. Troels, não há consenso internacional quanto ao que é o cibercrime. Não há tratados internacionais. Portanto, o centro da Europol, que dirige, começa quase do zero. Não é fácil, mas por outro lado é impossível. O que fazemos é usar como base a Convenção Europeia do Cibercrime, porque é difícil definir. É também difícil porque necessitamos de ter mais acordos com outras partes do mundo, mas se pudermos ter pelo menos um entendimento comum na União Europeia, penso que podemos crescer juntamente com outras economias emergentes e isto é, de facto, o ponto de partida. Mas o cibercrime é internacional, não apenas europeu. Não ajuda a olhar para ele como um assunto internacional? Não estamos a dar um tiro no pé ao dizer que é europeu? O cibercrime é certamente internacional em termos de pessoas e dos recursos envolvidos. Isso é um dado. Uma das questões-chave sobre o crime informático, cibercrime e tecnologia em geral é que evolui muito rapidamente. Estamos a confiar numa convenção que foi elaborada há mais de uma década de forma a constituir a nossa resposta legal para isso e penso que isso é infeliz. Por que as autoridades são tão lentas? Porque uma coisa que sabemos sobre o crime organizado em geral e o cibercrime em particular é que estes criminosos são rápidos, adaptam-se rapidamente. As autoridades parecem não conseguir acompanhar.
A questão não é tanto a convenção, porque eu acho que estamos a mudar isto rapidamente. Parece-me que há um consenso e compreensão. Mas a convenção é de 2001. Sim, mas tem de entender que a maior parte dos cibercrimes pode ser abordada pelo sistema criminal normal. Se roubar informação, não interessa se é de forma virtual ou física. O problema é obter provas quando precisamos de o fazer de uma maneira muito mais rápida do que estamos habituados no crime organizado normal e no tráfico de droga. Necessitamos de uma mudança. Temos imensos desafios, mas vamos lidar com eles. Como é que vamos convencer a participar países que não têm interesse em lidar com criminosos cibernéticos? Vai sempre haver Estados incumpridores. Como apanhar um criminoso que neste momento está na Rússia, país que não cumpre? Como é que se pode apanhar um hacker aí? Eu penso que o desafio é talvez maior do que isso. Um dos maiores problemas no que respeita a uma acusação bem-sucedida é a atribuição. É muito difícil saber onde o conselho criminal e físico se encontra. O que os criminosos fazem é conduzir o tráfego através de diferentes jurisdições antes de chegar à internet pública. Eles podem usar os sistemas de outras pessoas como proxies. Portanto, o tráfego criminoso pode ser conduzido através do seu PC para atacar outra pessoa. Isso faz de si um criminoso. Podemos atribuir-lhe o crime a si e, a menos que tenha acesso e, em determinada medida, controle de cada passo nessa cadeia de máquinas que foram usadas para cometer o crime, vai haver falta de provas. E não estão apenas em causa as dificuldades técnicas para ter acesso, mas também a falta de capacidade. E não quero ser mal interpretado, mas a falta de capacidade dentro da aplicação da lei, a falta de familiaridade com as ferramentas e as técnicas usadas, o que é uma séria limitação para esse tipo de investigações. Qual é o perfil dos agentes que trabalham no Centro contra o Cibercrime em Haga? São especialistas, estão educados na polícia e fora, têm a melhor educação. Mas têm uma formação tradicional? Temos os dois, uns com uma formação tradicional na aplicação da lei e outros com um background diferente, porque percebemos que necessitamos desse tipo de especialistas. Mas se eu fosse um criminoso, não atuaria num país que faz cumprir a lei. Iria para um país diferente. Isso acontece muito. Tradicionalmente havia uma espécie de acordo tácito entre os criminosos da Rússia e da antiga comunidade de Estados independentes de que não cometeriam fraudes de crédito, roubo de detalhes financeiros dentro da sua área geográfica, porque isso fazia com que fossem acusados mais facilmente. Portanto, muitos dos criminosos russos e do leste visavam países que não os seus por essa razão, porque isso os protegia de serem acusados. Totalmente de acordo, mas vimos também que há uma mudança. Na Rússia há uma classe média que precisa de ser protegida, que também usa a internet. Acontece o mesmo na China. Eles também precisam de nós. Não podemos fazer isto sozinhos. Esta região pode ser melhor e depois podemos trabalhar com outras regiões. Estou otimista, mas sei que isto é difícil. Sei que estamos a começar em cima da hora, que vai exigir recursos e esforço, mas tenho a certeza que não perdemos esta batalha. Referimos uma perda de $1 bilhão em cibercrime, um número que foi usado pelo presidente Obama em 2009. Mas há imensa controvérsia sobre o custo do cibercrime. Qual é a sua opinião sobre esse valor? Não me parece que $1 bilhão seja um número fidedigno. Falamos com certeza de centenas de milhões de dólares em termos de custo global do cibercrime, mas este não é o tipo de pessoas que declara rendimentos. Qualquer pessoa que forneça um número para o custo do cibercrime não está a dizer a verdade. O aparecimento destes centros contra o cibercrime em todo o mundo demonstra um compromisso internacional para combater o cibercrime. Gostaria que respondesse a esta questão de Peter Sommer, que é especialista em segurança contra os cibercrimes. Temos um excesso de agências que acabam por competir entre si, a Europol e a Interpol, mas também a ANISA, fundada pela Comissão, sediada em Creta, e uma operação baseada na NATO, em Tallinn, Estónia. Agora, como é que vão trabalhar em conjunto estas agências e como é que vão competir por financiamento e atenção?
É uma boa pergunta porque eu quero explicar que a sua assunção está errada. No EC3 há uma abordagem muito inclusiva. A ENISA é uma agência da União Europeia que olha para a infraestrutura crítica para fortalecê-la. Vão continuar a fazer o seu trabalho. A CEPOL é outra agência da União Europeia que dá formação e que vão dar formação a nosso pedido. A Interpol colabora connosco desde o primeiro dia. Convidei o chefe da Interpol para trabalhar com a equipa EC3. Eu sei que precisamos de ser inclusivos, mas também precisamos de competir. Há tanto crime nesta área que chega para toda a gente. Não é uma perda de tempo? Não. Absolutamente nada? Não. Como indivíduos, o que é que podemos fazer para nos protegermos? Como indivíduos, há várias coisas importantes e grátis que podemos fazer para nos protegermos. Ter a certeza de que os sistemas operativos, seja Windows, Mac ou Linux, e de que as aplicações estão atualizadas. E, finalmente, ter a consciência de que qualquer coisa que se coloca online se torna do domínio público para sempre. Se for algo que não tem coragem de dizer num centro comercial cheio, nunca o coloque online. Portanto, o dinheiro para a Europol, por exemplo, seria mais bem aplicado em campanhas de sensibilização para que as gerações mais jovens aprendessem a trabalhar na internet de uma maneira mais segura? Acho que não temos de escolher. Devemos ter ambos. Devemos continuar a ter a polícia a investigar e a tentar prevenir o crime em conjunto. E isto não é o orçamento da polícia, mas da educação. Os meus filhos gastam 80% do seu tempo livre na internet e ninguém lhes diz como agir, reagir ou interagir ou o que é perigoso, o que deve ou não fazer. Antes de mais, precisamos disto, mas depois, claro, é preciso tornar nada atrativo o facto de se ser criminoso e é por isso que também precisamos da polícia. Muito obrigada por terem estado on the frontline. Como acabamos de ouvir, nós, enquanto indivíduos, podemos fazer imenso para nos mantermos a salvo dos cibercriminosos. Vale a pena manter isso em mente quando abrimos uma conta nas redes sociais. Sabia que 600 mil contas de Facebook são pirateadas todos os dias? Gostávamos de conhecer a sua experiência sobre este tema. Nossa conversa vai continuar nas redes sociais. On the Frontline regressa no próximo mês.